Olá, pessoal. Voltando aqui, desculpa a conexão, que não é parte nossa, é parte da internet, a parte, né, dos projetos de servidores e moduladores dessa internet. Agradeço você que está aí nos assistindo. Eu tenho feito aí essa live alguns horários ainda para entender melhor a forma de trabalhar nesse processo, né? Então a internet não está aí funcionando plenamente, vai ver que é por causa da quarentena, vai ver que é por causa desse problema que a gente está tendo aí de fazer as coisas, né, nesse período tão novo, nesse período tão especial que a gente ainda está aprendendo a lidar. O que é esse mundo da pandemia, o que a gente em isolamento social. Eu orientei a professora a entrar aqui na nossa live, né? A conexão hoje não está boa, aconteceu isso no sábado, mas a gente tenta bater um papo aí nos próximos 25 minutos, meia hora. Estou aguardando ela vincular aqui a nossa rede, né? De certa maneira, como foi no dia de ontem, eu fiz o teste, ela está numa outra área Oi, a Eliette está aqui. Vamos conversar com ela, vamos ver se dá certo, né? Professora Eliette, por favor. Ela que é a grande especialista do tema, né? E que nos dá o prazer dessa conversa. Obrigado a vocês que estão nos assistindo. A live está voltando aqui ao ar. Oi, Eliette. Bem-vinda. Eliette? Bom dia. Olá. Bom, o tema de hoje, pessoal, que está chegando agora, professora Eliette. Bom dia, boa tarde já, bem-vinda. Estava tentando aqui, não estava conectando direito. É verdade, a gente está com um problema na conexão aqui na cidade de São Paulo também. Hoje, desde cedo, trabalhando, não está fluindo tão bem, mas que bom que a gente está aqui junto. Temos já os nossos amigos aqui, alguns assistindo, esperando ansiosamente a conversa, né? Avisei que a senhora é uma especialista em gestão de pessoas, liderança, e principalmente eu vou chamar de você porque é minha amiga, né? E a gente trabalha junto há um tempo. Bem-vinda. Só dá a sua saudação e vamos tornar nossa conversa nessa meia hora naqueles 3 grandes blocos que a gente combinou ainda no dia de ontem. Tem bastante gente boa entrando, alguns colegas professores nossos também. Não sei se aparece aí para você. Parece, alguns alunos, alguns professores. Ótimo. Legal, que bom que vocês estão aqui com a gente. Então, Eliette, a ideia do projeto é estar trazendo os temas de gestão para quem nos assiste. Ainda é um projeto piloto, a minha vontade é de compartilhar esse conhecimento, principalmente nessa fase difícil, que a gente está em isolamento social, nós em especial estamos de férias também, né? Pelo menos essas 3 semaninhas, e tem sido um sucesso, do ponto de vista da participação, do ponto de vista do interesse, e ainda, devido à conexão, eu estou estudando o melhor horário, então te agradeço demais. A quarta-feira, como eu disse, foi um teste na semana passada, deu muito certo. Passam alguns especialistas, alguns alunos, alguns empresários que estão na hora do almoço, mas principalmente com algumas perguntas e reflexões que o meu convidado sempre traz. E com você em especial, nesse primeiro bloco, eu queria que você falasse um pouquinho da importância da gestão das pessoas nas empresas. No segundo bloco, nós vamos falar desse quadro frente à crise. E por último, o nosso tema principal, né, pelo menos o nosso interesse, eu tenho visto aí nos seus trabalhos, a liderança. Porque o líder é tão importante. A nossa conversa vai ter em torno de meia hora, né? E no final eu quero também fazer alguns agradecimentos e uma mensagem. Com você, Eliette, o povo está te esperando para aprender um pouco mais de gestão de pessoas. Tá, ok, legal. Bom, primeiro eu queria, Morgado, falar que eu admirei muito essa tua atitude, né? Nesse momento que você falou de isolamento social, a gente poderia estar cada um aqui envolvido nas nossas dores, nas nossas lamentações, e você está aí promovendo essa integração das pessoas e também disseminando conhecimento, né? Então, eu admiro muito e agradeço aí essa sua força, essa sua iniciativa de fazer com que a gente esteja juntos aqui pensando e discutindo sobre assuntos importantes, né? Obrigado, que é que vai acontecer depois aqui de toda essa pandemia que a gente está vivendo e que ninguém nunca imaginou que isso pudesse acontecer um dia, né? Quer dizer, caiu assim na cabeça da gente, aí o que fazemos, né? Bom, eu gostaria de começar falando, Morgado, da gente refletir um pouquinho sobre a importância das pessoas na organização. Quando a gente
quando eu falo nas minhas aulas, né, é comum os alunos falarem assim, gestão de pessoas é bico, não preciso nem prestar atenção, tiro de letra, tal. Mas aí depois a gente vai ver que o diferencial competitivo de uma organização e até de uma nação É está nas verdade. pessoas, né? Sim, Então, se a gente pegar aí exemplos que a gente teve, a China conseguiu construir um hospital maravilhoso em uma semana, 10 dias, tudo bem, a gente pode construir uma estrutura física e as pessoas qualificadas para trabalharem, né? ótimo. Lá eles tinham, quer dizer, eles investiram, tiveram um investimento enorme na qualificação das pessoas, conseguiram seguir à frente. Mas aqui a gente está vendo no nosso país, alguns hospitais seguiram por essa direção, fizeram lá os hospitais de campanha e não tem equipe qualificada É para verdade. trabalhar, né? Então veja como você ter essas pessoas preparadas, né, em todo o seu potencial, não só de conhecimento, mas também da pessoa ser automotivada em querer contribuir, é fundamental, né? Ótima Então reflexão, professor. veja como no final o que faz a diferença são as pessoas, né? E Claro. aí eu queria trazer aqui, eu coloquei alguns pontos que eu achei importante a gente abordar. E se você me permitir, eu vou falar um pouquinho desses pontos, Perfeito. depois a gente segue E lá no seu, eu no vim seu... hoje muito humilde nessa live para aprender. Aliás, eu sempre venho com essa postura. Mas como Uhum. você já sabe, né, minha amiga, eu estou estudando esse tema frente às equipes, à liderança nesse período. Aliás, como tema do pós-doutorado. Então, nada Legal. como ter você, que é tão especializada, tem formação de lideranças em países, né, próximos aqui. Eu lembro do seu trabalho lá no Chile, em outros países também que você desenvolveu treinamentos. Então, quero te ouvir. Essa pauta eu acho que está fantástica, pelo comentário da turma aqui. Olha o Denis Forte, vai falar do financeiro aqui, a Virgínia, querida. Meus caros, vocês vão fazer esse projeto decolar com a professora Eliette, que topou essa ideia e está aqui contribuindo. Vamos ouvi-la então nessa pauta, Eliette. Legal. Então, assim, eu queria começar falando de um ponto que eu acho super importante, que é a questão do controle interno às pessoas. O que eu estou querendo falar com isso? A gente está moldado numa sociedade onde existe muito assim, o controle está externo e não interno a cada um de nós, né? Então, assim, eu vou fazer, se eu não fizer, vou ser multado, eu vou fazer, porque se eu não fizer, vou ser punido. Na empresa, eu faço se eu ganho bônus, se eu não fizer, eu não vou crescer na carreira. Então, o controle é Sim, sempre externo ao indivíduo e não interno ao indivíduo, né? Então, nesse momento que a gente está vivendo, o que a gente está vendo, que eu achei assim fantástico e fundamental, é o fato das pessoas fazerem, terem as iniciativas, independente do outro mandar ou do outro reconhecer. Queria trazer ótimo. esse exemplo aqui que eu achei assim, eu fiquei muito, muito feliz de fazer parte do grupo de professores lá, né, da nossa faculdade, do Mackenzie, que é exatamente um exemplo desse controle interno, né? Então, no momento em que nós somos colocados para ficar em casa, fazendo atendimento aos alunos via EAD, foi jogado no colo da gente. Toma, se vira, a gente não teve tempo de se preparar, né? Mas, assim, A como sociedade existia mudou, né? E a gente está no meio, e agora, né? e agora, né? Então, assim, qual que é esse controle interno que é importante? Cada um de nós foi fazer o seu melhor. A gente teve, né? Você faz parte, um grupo de professores que teve a iniciativa de se juntar, se apoiar, discutir melhores ferramentas, ensinar uns aos outros. Então, a ideia era, não vamos deixar a peteca cair, né? A gente vai Foi. ter que continuar a faculdade como se ainda estivéssemos dando aula normalmente e sem Sim, que tivesse uma coordenação em cima da gente, uma diretoria em cima da gente, foi todo mundo com autonomia, com esse controle interno, né, é verdade. fazer e cumprir a sua função.
A gente estava fazendo isso porque a gente tem a responsabilidade e a consciência do nosso papel como profissional, né? Então, eu acho que essa questão de desenvolver esse controle interno às pessoas, que as pessoas tenham essa maturidade profissional e pessoal, vai ser fundamental e decisivo nesse novo cenário, né? Muito Então, bom. eu vou ser um bom profissional, independente se meu líder ou meu chefe está olhando para mim, ou me cobrando, ou vai ver, vai supervisionar, não. Eu faço porque eu tenho internalizado que eu tenho que fazer, né? Então, eu acho assim que esse é um ponto fundamental que a gente vai esperar que as pessoas tenham e que os líderes vão ter que desenvolver nas pessoas a partir de agora, né? Então, eu não sei se Professor tem Eliette, algum... eu fico assim encantado com a sua sutileza de tratar um assunto tão importante que hoje está se discutindo nos nossos grupos do WhatsApp. Aqui tem vários professores assistindo, estou tendo feedback aqui, né? Fernanda Veríssimo, a Núria Molena, que são professoras e que, como nós na universidade, tivemos que aprender fazendo no momento de pandemia, de crise. E aí essa situação de gerar autonomia, né, nas equipes foi incentivado por alguns líderes, mas principalmente foi a responsabilidade tomada por muitos bons profissionais, que são esses que o mercado vai cada vez mais querer, né? Desenvolver essas competências, será que é possível, professor Eliette? Então, esse é um outro aspecto, né, que também faz tempo que a gente discute e fala em aula, até estou vendo vários alunos meus aqui, até antigos alunos. Karen, querida, eu vi que você está aí com a gente. Mas uma coisa que eu sempre comento nas nossas aulas é com relação às soft skills, né? Soft Então, skills. quando a gente vai fazer um processo seletivo, ainda é bastante comum as pessoas focarem muito no conhecimento técnico, né? Qual que é a Tá. formação profissional, o que ele sabe fazer, que conhecimento técnico ele tem, e às vezes a gente passa até assim batido das soft skills, né? Então eu É sempre falo verdade. para eles, o que é conhecimento técnico, a gente pode desenvolver, dar treinamentos, pagar cursos, é muito mais fácil. Se você pega uma pessoa que tem essa automotivação, que queira fazer, né, que queira desenvolver, é muito mais fácil do que você pegar alguém que tenha um super conhecimento, uma super faculdade, mas não tem interesse, não tem vontade de fazer, você tem que ficar toda hora pedindo, ficar com aquela supervisão em cima, né? Então, a gente vai ter, assim, digamos, algumas pessoas que são mais predispostas a serem automotivadas, e isso a gente consegue Tá. identificar, estão sempre com iniciativa, querendo fazer, tal. A gente vai ter aquelas pessoas que são mais, ó céus, ó vida, ó É azar, nada verdade. certo, né? E aí, a gente como líder, né? E aí, quando fala de gestão de pessoas ser um processo integrado, vai começar a partir do processo de seleção, né? Então, olha, Ó, quando eu for selecionar, eu tenho que também estar atento a essas soft skills, né? Então, eu, como gestor, vou prestar atenção não só no conhecimento técnico, mas também o quanto que essa pessoa efetivamente é automotivada, ela vai atrás, ela busca soluções, né? Eu estou vendo alguém aqui que comentou, não consigo ver direito, mas está falando com relação aos alunos, né? Também a gente vê isso. Nossa, eu tive experiências, assim, lindíssimas de alunos, especialmente os representantes, que assumiram o protagonismo da situação, fizeram é a ponte verdade. da relação entre a gente e os alunos, e alunos super interessados, que mandavam mensagem, que interagiam, que entravam nas aulas, tal. Então, de novo, né, essa questão do controle interno vai ter também aqueles alunos que estão nas aulas para querer aprender, para querer se desenvolver, para serem pessoas e profissionais melhores,
e vai ter aqueles que vão, né, que você conhece, vão estar Vai, né? lá cumprindo, Olha, quer ter o diploma e depois vai correr atrás, né? Então, de novo, a gente volta aqui para o controle interno e para soft skills. Diga, Rogério. muito legal, assim, é apontar e ao mesmo tempo ter esse feedback que algumas pessoas que estão assistindo, a Nides fala dessa disponibilidade para o inesperado. É isso aí, minha amiga. Até você, como hoje uma empresária, varejista, né? Foi executiva de empresa multinacional, tem tentado, sem fazer isso com a sua equipe, a gente conversa bastante, esse inesperado tão grande que veio de março para cá para nós brasileiros, mas no mundo de forma geral, realmente é uma novidade. A nossa amiga Virgínia, né, falando da educação emocional, Virgínia, nunca talvez o mundo precisou tanto disso, né? Então seria uma competência mãe de outras aí, não sei se essa seria uma classificação usual para nós na área de teorias, né, Eliette? Mas assim, eu vejo algumas competências balizares que esse profissional precisa ter, e como nesse primeiro bloco você falou bem, tudo começa pelo recrutamento e a seleção desses indivíduos. Então, recrutamento e seleção de um bom professor, recrutamento e seleção de um bom analista químico, mecânico, técnico, mas também nas áreas aí da administração, na área de negócios, né? Em todas as áreas, a gente fala aqui mais sobre gestão, que é a nossa área do conhecimento, e esse primeiro bloco eu acho que se abordou muito bem. Novas competências. Então, tanto para o RH em selecionar baseado em novas ferramentas de análise, de perfis, né? Se o indivíduo consegue realmente fazer aí, lidar com esse inesperado, como a Nides colocou, como a Virginia falou da educação emocional, mas também frente a outras coisas que estão para vir, né? Eu leio muito esse cara, outro dia o Prando fez a live com a gente, trouxe uns livros, eu falei, deixa eu trazer o meu também, né? Que é o tal do Harari, um especialista, ele fala sobre o Homo Deus, Homo Sapiens, um cara que está muito em alta lá no primeiro mundo, discutindo essa futurologia, que na verdade ele abomina esse termo, mas ele fala também da questão do trabalho, da nova sociedade, né, das novas relações. E quando eu estudo um pouco desse autor, até em virtude do que estou escrevendo aí para gestão frente a esse mundo pós-Covid, uma das coisas mais importantes que eu acho que a gente deve falar aqui é que, embora tudo isso, o indivíduo não deixou de ter as mesmas necessidades. A gente precisa se sentir acolhido, a gente precisa se sentir motivado, a gente precisa se sentir em busca de algo que nos torna melhor. Eu diria, até com as palavras um pouco dele, é a felicidade, né? Será que esse novo mundo e as organizações que estão se reconfigurando facilitarão essa busca pela realização pessoal, por esse protagonismo, por esse senso, estou vendo alguns consultores chegando aí, a Renata Tomé, esse senso de propósito? Eu queria te ouvir um pouquinho disso, e nosso público também, por favor. Uhum. Então, eu acho assim, na verdade, se nós formos ver a evolução histórica da gestão, a gente vai ver que isso já mudou, né? Então, até pela própria visão que se tinha do homem, né? No primeiro momento era o homem financeiro, aliás, o homem econômico, que trabalhava pelo dinheiro, depois o homem social, que trabalhava pelas relações sociais. E hoje a gente vê que o trabalho ele faz parte da autorrealização das pessoas. É através do trabalho que eu me reconheço como pessoa, né? Sim. É uma correlação, assim, do como eu me vejo como pessoa está diretamente relacionado com o trabalho. E as organizações estão mudando bastante com relação a isso, né? Então, hoje, nas empresas, a gente sabe que só eu ter um bom salário, ter só um benefício, não é suficiente para eu ter todo esse envolvimento, esse engajamento que eu quero que as pessoas tenham. Então, hoje, as empresas estão vendo de forma diferente, e elas estão vendo de forma diferente porque o público que está chegando nas organizações está obrigando elas a enxergarem diferente, né? Então, se você pegar a nova geração que está vindo para as organizações, eles não estão indo lá só pelo dinheiro, mas eles querem ter o equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, eles querem ter oportunidade de crescer e aprender, né? Então, a empresa, ela reflete também os anseios da sociedade, e a sociedade está mudando. E agora, com essa mudança, essa vivência que a gente está tendo, mais ainda as organizações vão ter que se adaptar.
Eu acho que a gente está fazendo uma revisão de valores, de uma Ótimo, forma, nossa. Valores né? pessoais, valores internos, valores de vida, né, Eliette? Exatamente. Eu acabei até, a propósito dessa revisão de valores, eu recebi uma demanda de um treinamento externo para a Colômbia e eles agendaram para o dia 10 de outubro, não, 12 de outubro, que é feriado nacional aqui, né? Em outro É, momento, eu até iria numa boa, mas agora eu falei assim, não, quer saber? É feriado, eu vou aproveitar para estar com a minha família, né? E aí que, eu respondi para ele, olha, aqui no Brasil é feriado, então acho que não vai dar. Quer dizer, no fundo, assim, o fato do que a gente está passando, né, também me levou a essa reflexão. Em outros momentos eu ia abrir mão e falar assim, não, tá bom, boa, vai, outra hora, né? tá. Mas agora, eu falei, não, pera lá, né? Eu vou aproveitar, quem sabe em outubro as coisas vão estar melhores e a gente vai poder desfrutar mais em família, tal, não sei o quê. E aí eu me impus um pouquinho e falei, gente, olha, aqui é feriado, então vamos marcar outra data, né? Então eu acho que Ó, essas reflexões, assim ótimo como eu exemplo. fiz, as pessoas também estão fazendo, né? E as empresas vão ter que se adaptar a isso também, né? Então, eu acho que, de novo, quando você me fez o convite para vir aqui falar, eu falei assim, eu não tenho respostas, nem assim, eu vou falar, vai ser assim. A gente tem reflexões, né? Eu acho que essa é uma das reflexões, né? Muito As boa. pessoas vão mudar, já estão mudando, e obrigatoriamente as empresas também vão acabar tendo que se adaptar às pessoas, como parte de um processo dinâmico que acontece sempre, né? Eu te saúdo, mas em nome também desse pessoal nosso querido que está assistindo, né? A professora Núria Molena, que é empresária, hoje eu falando aqui demais, está adorando sua aula e lembrando de alguns treinamentos de aula dela, ela que também deu aula de soft skills, né? Alguns dos nossos amigos aí, olha lá, Jamile, querida, que bom você estar aqui com a gente. Logo, logo vamos falar do livro, da carreira, ela que tem aquela obra bonita, né? Da Wanda, um livro muito interessante sobre isso. A gente já vai ter isso na semana que vem. E aí, aproveito, né, para falar assim, e agora? E o papel, né, já que a gente não conhece tanto sobre esse novo mundo, a gente está fazendo estudos, só para você ter uma ideia, Eliette, são estudos sobre a teoria da incerteza, para eu poder escrever sobre a liderança nesse novo quadro. Então, até a conversa que eu vou ter com o supervisor do pós-doc agora à tarde, a tentativa é quais teorias, Morgado, a gente vai poder utilizar para tentar fazer reflexão e depois a entrevista com os especialistas, com as pessoas, para dizer modelos, né? E o quadro da incerteza é um quadro, como o próprio nome diz, tem muitas possibilidades, mas nenhuma certeza. E a incerteza, a única coisa que a gente sabe é que a imprevisibilidade acontece, não existem modelos preditivos sobre isso, e como operar com pessoas, onde cada vez mais a gente aprendeu, né? Eu fiz colégio técnico, Senai, a gente aprendia a repetibilidade das operações. A própria sala de aula, muitas das funções, na consultoria inclusive, tem funções que a gente repete. Só que alguém escreveu, agora subiu aqui, a criatividade talvez é uma competência que o gestor, portanto o líder, né, e as suas pessoas, suas equipes, precisa vir a desenvolver. E o quanto antes, viu gente? Os alunos que estão assistindo, né, a gente está batendo números aí bem expressivos para essa hora do almoço, para essa tentativa, talvez até um pouquinho mais tarde, na semana que vem, 12h30, mas e o gestor frente a isso, Eliette? O nosso grande tema, avançamos um pouquinho aqui na hora, mas eu queria, pelo menos uns 5 a 10 minutos, só fala tudo que eu puder absorver e esse povo querido que está com a gente sobre liderança. O que é isso? Como desenvolver a liderança e algumas sugestões para quem está assistindo ser um melhor líder, já que muitos aqui já são, né? É. Então, aí eu vou sair da questão de trazer modelos de liderança, nada disso, vou falar do papel mesmo, né? Eu acho Tá. que tem dois pontos importantes do líder nesse novo cenário, e acho que são dois grandes desafios aqui. O primeiro é ele fazer esse alinhamento cultural com seus subordinados. Eu acho que isso vai ser um desafio, né? Quando estão todos dentro de uma mesma unidade física, aí fica fácil de você fazer esse alinhamento cultural das pessoas, tal.
quando as pessoas estão, né, home office ou mais distantes, como é que eu vou fazer com que todo mundo, né, digamos assim, compartilhe os valores da minha organização, né, que tenha na forma como ele vai tratar com o seu cliente, com seus subordinados, de uma forma geral, como é que ele vai é, 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 fazer de acordo, em consonância com os valores, os preceitos da minha organização, né? Então, eu acho que esse vai ser um grande desafio e que também gestão de pessoas vai ter um papel muito importante e aí utilizando de criatividade para fazer com que as pessoas, né, ainda que não fisicamente juntas, compartilhem, né, estejam com aquele controle interno, estejam internalizados todos esses valores que vão garantir que o seu comportamento, a sua performance esteja dentro dos padrões éticos que aquela organização preconiza, né? Então, eu Muito acho que bom. esse vai ser um desafio importante. Como que a gente vai, então, fazer esse alinhamento cultural com a nossa equipe? E o líder vai ser Perfeita fundamental. sacada. Deixa eu só reforçar para a turma que anota aí, que nas nossas últimas lives tive essa experiência. Reforçando, gente, alinhamento cultural do líder com a sua equipe, né? E aí passa por valores, propósitos. Eu diria, até para um outro debate nosso, outra conversa, a comunicação frente a isso, né, Eliette? O líder, ele tem que ser um cara que comunica-se perfeitamente com a sua equipe nas diferentes linguagens. Eu não estou dizendo só ser um palestrante ou alguém que fale pelos cotovelos, não, mas alguém que olhe nos olhos, alguém que esteja perto, alguém que entenda os anseios. Talvez numa outra live a gente falar dessa comunicação tão importante, né? É Eu acho que ótimo, desculpa, a, só reforçar isso. Seguindo. é, eu acho que a principal comunicação vai ser a comunicação do exemplo, né? Então, Perfeito. também não adianta o líder falar, vocês têm que agir dessa forma e, de repente, você ter uma conduta diferente, né? Então, o líder, ele vai ter que internalizar esses valores para poder passar como exemplo, né, como verdade, e depois ele cobrar, né, das pessoas. E voltando para a questão de gestão de pessoas, aí o processo tem que ser um processo integrado, né? Claro. Então, quando eu for fazer a minha avaliação de desempenho, nessa avaliação de desempenho tem que estar esse alinhamento de valores também, né? Isso não é uma coisa nova. Jack Welch, há 40 anos atrás, ele introduziu na Inbox lá na GE, exatamente querendo fazer esse alinhamento cultural, né? Só que eu acho que agora ele vai ter que ser uma coisa efetivamente forte, porque, de novo, se a gente não está sob o mesmo teto, então eu tenho que garantir que as pessoas vão fazer isso porque elas acreditam, né, elas compartilham dessas verdades da minha organização. Então eu acho que o líder ele vai ter esse desafio de fazer essa disseminação da cultura, né? A gestão de pessoas ela vai atuar como um suporte para esse líder fazer essa disseminação desses valores, então é ela quem vai dar todas as condições para fortalecê-lo frente à sua equipe, né? E a gestão de pessoas ela vai ajudar, seja no momento de recrutar pessoas com valores parecidos, seja no momento de dar ferramentas de avaliação de desempenho que contemplem a cultura da organização, né? Seja em dar treinamento para fazer essa disseminação dessa cultura também, né? Então, a gestão de pessoas vai estar sempre aí suportando o líder para ele, frente à sua equipe, fazer todo esse processo, né? E uma outra função que eu acho que é Tá. importante, de liderança, que isso que eu acho que é fundamental, vai ter que mudar, assim, sabe, a chavinha da cabeça do chefe, ele vai ter que preparar a liderança para autonomia, os seus subordinados para autonomia, né? Então, Perfeito. não é todo líder hoje que quer ter pessoas autônomas, pessoas que tenham condições de fazer o seu trabalho plenamente, né? Às vezes tem líder que se É um acha ameaçado, desafio é um desafio, né? para os dois Agora, lados. você
para você preparar que a pessoa seja um profissional que tem autonomia, ele vai ter que ter conhecimento para isso, né? Então, eu vou ter que preparar em termos de conhecimento e preparar em termos de, digamos assim, maturidade emocional, né? Então, é que essa pessoa entenda que ela tem condições e que ela... Tem um termo bem legal que eu gosto, que chama embaixadores da marca, não sei se você já ouviu falar desse Sim. termo. Então, Mais da área de marketing e vendas, mas internamente isso é fundamental, né? Olha lá as consultoras do varejo que estão aqui nos assistindo, a Fabica Ramos, a Renata Tomé. É no varejo que eu vejo isso acontecer muito, né, Eliette? Com o treinamento que eu dou em restaurante, eu sempre digo que não adianta a cozinha ser estrelada se o garçom não tiver esse faro fino de bem atender. E os restaurantes mais premiados da cidade, em geral, essa sintonia entre o salão do atendimento e a cozinha acontece. Então, num exemplo prático para quem nos assiste, você falou tudo, né? O embaixador da marca, ele está em qualquer lugar da organização, não necessariamente só na linha de frente, né? Isso, e não só na área comercial também, né? Na área como um todo. Se eu sou o frentista do posto, né, o cliente vai julgar o posto de acordo com o serviço que o frentista presta, né? Então, assim, olhar que cada funcionário, né, cada colaborador da empresa é um embaixador da marca, ele vai representar a organização, né? E para isso, como líder, eu tenho que dar autonomia para ele, dar condições dele fazer um trabalho plenamente, em termos de conhecimento técnico, mas também em termos de maturidade profissional, assim, autorresponsabilidade, né? Eu sou responsável pela empresa, tal. Então, eu acho que o maior desafio vai ser esse mesmo, né? Você fazer, né? É que nem tem uma figura que eu adoro, que é a dos passarinhos, pombinha, tinha uma pombinha que vivia lá na minha janela. Então, ela dá comidinha para os pombinhos. No momento que ela fala, você vai ter que voar, e a pombinha não quer voar. Aí ela empurra, literalmente, os passarinhos para baixo, e aí eles vão aprender a voar na marra, né? Então, a gente vai ter que ser um pouco esse líder, assim, olha, eu vou te dar todas as ferramentas, mas é você quem vai voar. E se você voar acima de mim, ótimo, você alcançou o meu objetivo, né? Então, não ser aquele líder que fica com medo de perder o seu bom colaborador, que isso também acontece. Infelizmente, tenho visto nos treinamentos a gente falar, não, eu não vou deixar um bom colaborador meu ir para outra área. Não, você não vai deixar ele crescer, ele não merece crescer, né? A gente também tem essa visão egoísta, né? Então, assim, você ser um líder que dá plena condições para a pessoa atuar sem ter que ficar lá em cima supervisionando, falando o próximo passo dele. É ser líder e não ser chefe, né? É ser o chefe na posição hierárquica que a empresa atribui, mas ser um líder na postura junto aos indivíduos, junto ao ser humano, né? Que estimula, que ensina e que está disposto, humildemente, a aprender também. Acho que você resumiu muito o que essas linhas de estudo, principalmente prospectivos, né? Não de modelos prontos e acabados, mas de modelos a desenhar essa liderança no mundo pós-Covid. Eu fico encantado da forma que você coloca, da forma que você sintetiza esses pensamentos. Foi um feedback que tive de alguns amigos que assistiram nosso pré-teste ontem, né? Que a live ficou rodando aquela nossa de ontem de 5 minutos. E o povo gostou bastante desse seu jeitão. Palavras finais, a conversa com a gente aqui iria umas 2 ou 3 horas. Certamente, se Deus quiser e você topar, nós vamos poder fazer outras, em outras instâncias, também aqui pela rede, né? Já que esse projeto piloto foi uma iniciativa nossa aqui pelo período de férias, vamos ver. Eu queria te ouvir, fechando esse quadro de tão bem que falou da autonomia, da inteligência emocional, da maturidade, né? E agora desses preceitos para o líder desse mundo pós-Covid. O povo está até reclamando, mas pelo horário combinado com a professora, já está batendo aqui quase 12h40. Eu quero ouvir ela alguns minutos e por final vou dar uma mensagem, já avisando que sexta-feira, e aproveito você no ar, Eliette, se você estiver aí nesse lugar bonito que você me mostrou a vista fora do ar, né? A gente vai falar com o professor Fúvio sobre gestão estratégica. O professor Fúvio é também empresário, um professor que ocupou posições de gestão e vai ter muito para contribuir. Uma iniciativa vai ser sexta-feira, né? Então o horário dessa
live que seria de sábado, por necessidade de reagendamento, vai ser na sexta. Vamos manter o horário do almoço, né, meio-dia nessa semana. E eu acho que tem tudo a ver com o que você falou, né? A gestão estratégica começa com as pessoas, não é isso? Exatamente, né? Se as pessoas não estão preparadas, a estratégia não sai do papel, né? Se não tem o conhecimento, se não tem a motivação, se não tem preparo, a estratégia vai ficar no papel, né? Olha, Morgado, assim, para terminar a nossa conversa, tem um filme que eu assisti que eu gosto bastante, que chama Invictus. E o Invictus, até se vocês quiserem depois, entra na internet, tem lá o poema do Invictus, que eu acho que é um poema que eu adoro. E aí, esse era o poema que o Mandela dava para o capitão do time para fortalecê-lo naquela batalha do time de rugby para ganhar o campeonato e tal. Bom, mas aí, resumindo, né, o que fala, por isso que eu acho que eu quero passar com isso, o capitão, ele fala assim, mas o que você, né, para o Mandela, por que você conseguiu tantos anos lá na cadeia e sair sem vontade de se vingar tal? E aí ele falava que ele lia aquele poema. E aquele poema tem, no fundo, resumindo, né, eu não vou saber falar porque é um poema, né, mas ele fala assim, enquanto eu for o mestre da minha alma e o dono do meu destino, ninguém me derrotará, né? Então, no fundo, eu acho que é isso, né? A gente é o dono da nossa alma, né? A gente é o responsável pelo nosso destino e ninguém vai derrotar a gente enquanto a gente estiver no comando das nossas vidas, né? Então, no fundo, eu acho que eu queria terminar bem com essa frase aqui, muito falando para bom. a gente está num momento super difícil do ponto de vista social, econômico, de saúde, de liderança, nem vou falar de liderança, as nossas lideranças, né? Mas enquanto a gente mantiver essa força interna, esse comando da minha mente, da minha alma, né? Eu vou ter força para seguir adiante. Então, eu queria terminar Muito falando... bom. Eu fico até emocionado, e ainda com as palavras de muitos dos nossos amigos, de queridas pessoas que estão nos assistindo. Eu acho que essa live despretensiosa, quando eu comecei a bolar e chamar alguns amigos, né? A verdade era que na hora que a gente consegue entrar no ar, e isso fica rodando, né, pessoal, por mais um dia aí. Também estou vendo um sistema de gravar, porque foram conversas muito legais. Algumas já têm o vídeo, para quem depois entrar em contato comigo, eu mando via... mais para frente, com novas tecnologias, a gente põe até no ar. Mas, professora, de forma inspirada, de forma sem combinar poema, essa citação, eu acho que você consegue colocar para cima esse momento tão difícil. Uma das características que eu tenho tentado selecionar com quem eu vou conversar nessa primeira fase do projeto é que sejam pessoas positivas, pessoas que olhem o copo, sabe aquela figura de linguagem? Meio vazio, meio cheio, que o copo ainda tem metade de água. Ele pode ser completado e vai ser completado de uma maneira diferente, talvez junto com a água aí, né? Um pouco mais de suco, um pouco mais de outra coisa, uma água gelada. Então, essa maneira que você encerrou, eu fico muito feliz. Eu já faço um pré-convite, não sei se a gente continuando aqui ou nas salas de aula, nas palestras, a gente volte a falar desse tema. Eu vou compartilhar com você esses resultados do meu primeiro relatório do pós-doc, que fecha agora nesse semestre, né? E fecha a primeira fase. E acho que você solta algumas palavras que nos inspiram. Nas diferentes casas, nos diferentes locais de trabalho, onde estamos hoje assistindo. Eu agradeço demais as pessoas que entraram aqui. Foi um número surpreendente, porque a gente sabe que na hora do almoço, na hora do trabalho, é uma loucura, uma correria. Tivemos problema para variar de conexão, tanto eu quanto a senhora aí, né? Você. Mas vamos continuar. As suas palavras fazem eu repensar esse projeto em ele ter uma amplitude, né? Então, sexta-feira teremos outra conversa. Se você puder nos ver, para complementar, para quando eu voltar no ar ter outro bate-papo aqui com esses detalhes da gestão estratégica. O professor Fúvio, que estava assistindo aí, é o nosso convidado. Na semana que vem, o professor Denis, que quer falar das finanças pessoais. É uma aula que eu preciso aprender, eu e a grande maioria, na quarta-feira. E a professora Jamile também, né, principalmente com toques de carreira, com toques. Então essa agenda vai se formando, são embaixadores do bem
como você, Eliette, que sempre que eu vi, sempre me acolheu, sempre trocou muita ideia positiva. Eu fico muito feliz, né, de te ouvir com essa citação do Mandela, e eu acho que você tem muito para contribuir em outros formatos que a gente vê abolar. Eu me sinto como um instrumento de levar essa comunicação para esse pessoal. Estão batendo aqui 25 pessoas que estão no ar, mais as que passaram, certamente muita gente importante que são multiplicadores, né? Com certeza. Muito obrigado, Eliette. Obrigada pela oportunidade, obrigada pela iniciativa, e você também é um cara que tem minha admiração, é um cara do bem para frente, para cima, pode contar comigo sempre que quiser. E obrigada a todos que estiveram aqui com a gente hoje também. Te agradeço de coração. Eliette, eu vou desligar aqui que eu quero dar uma mensagem para a turma, um abração, fica com Deus. Pessoal, encerrando a nossa live de hoje, eu queria só fazer 2 complementos, né? Essa fala nossa de 1 minutinho, então já dei a agenda, a gente volta aqui na quarta-feira, a iniciativa agora é na hora do almoço, essa semana está marcado meio-dia, vou rever os horários aí com o Denis Forte, com a Jamile, de repente 12:30, que eu senti que mais pessoas puderam assistir, tive aqui também no inbox algumas mensagens, né? Aos alunos que começaram a assistir, então a iniciativa é de quarta e de sexta, a hora do almoço, né? É um projeto, porque estou de férias e chamo aqui as pessoas melhores que eu, são com os especialistas, são com os bons que a gente fica melhor, como aprendi lá no interior de São Paulo, né? Onde tive minhas avós, as amigas que patrocinaram aqui as sessões anteriores, faço um merchan, então a Doce Aroma Design, né? Que está nos assistindo aqui, a Núria Molena tem seus produtos, dá uma olhada, e principalmente a Nana Campelo Suites. Se algum dos amigos puder escrever aí, né? Nana Campelo Suites. Pede para dar um reforço, que os produtos dela também servem para outras ocasiões, e não só para a festa do Dia das Mães. Uma cozinheira de alta gastronomia, empreendedora, e que teve sorteando, né? Na live de sábado à noite. Então a gente, olha lá, almoçando não, né, Fulvio? Porque na sexta tem os bordados dessa empresa tão legal que o Fulvio vai trazer também como um merchan final. Eu acho que é nosso papel, né, gente? Além de trocar informação, poder ajudar os empreendimentos, principalmente com essa vocação de fazer o bem ao outro, produtos de qualidade, produtos que são justos na sua venda. Eu agradeço a sua atenção, né? Hoje passamos um pouquinho do horário, mas isso, Nana Campelo Suites. Dá uma olhada lá, ela está com linha de pratos agora para a hora do almoço, e pediu para dar esse reforço de coração, a gente faz isso pela amizade. Fulvio, você viu o que te espera, hein? Então, no ar, na sexta-feira, amanhã a gente faz um teste, fica rodando 24 horas, meu amigo, se puder, e depois na sexta-feira, ao meio-dia, esse nosso bate-papo, que pelo que eu senti, vai ter muita gente. Um joia a todos aí que estão assistindo, os alunos de outros períodos, os alunos do passado, que hoje são profissionais competentes, aos amigos que nos incentivam a continuar. Oi, Rose, é verdade, alunos que aqui por algum motivo online estão aparecendo, na sexta-feira, meio-dia, então, pelo Instagram, nesse endereço, a gente vai fazer a nossa live. Meu muito obrigado, fiquem com Deus, acredite, como a professora Eliette falou, você é o capitão da sua alma, dos seus sentimentos, da sua cabeça, né? Seja feliz, um abraço, fiquem com Deus. Tchau, gente, tchau.